Amados do Senhor, a mensagem de hoje é intitulada E conhecereis a verdade, baseada no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículos 31 e 32, que diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que creram nele: Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amados, Jesus falou esta palavra aos judeus que creram nele, conforme o versículo 30, e no versículo 31 mesmo diz que Jesus falou estas palavras aos judeus que creram nele. No público ouvinte de Jesus, no meio dos judeus, existiam pessoas que acreditavam em Jesus e a outra parte que não acreditava. E aqueles judeus que não acreditavam em Jesus procuravam desacreditá-lo em público, testando-o com perguntas e também difamando-o secretamente, às escondidas. Na ausência de Jesus, eles não falavam as mensagens boas que Jesus transmitia, mas procurava difamar Jesus, citando coisas que o identificavam como um homem comum, como filho de José, como a cidade que ele morava, como a profissão de seu pai, consequentemente a sua profissão também de carpinteiro. Então procuravam desacreditá-lo, citando coisas que identificava Jesus como um homem comum e não como um profeta ungido de Deus, como um homem especial no meio da nação de Israel. Amados, aquele público que não acreditava em Jesus, ele se manifestava logo no meio daqueles que acreditavam em Jesus. Eles diziam: nós somos descendência de Abraão, nós nunca fomos servos de ninguém, nunca servimos a ninguém. Amados, aqueles judeus que procuravam desacreditar Jesus, difamar Jesus às escondidas, nas suas conversas, nos grupinhos em particular, eles mentiam. Eles estavam dizendo que eram filhos de Abraão. Nós vemos isso, que eles dizem isso claramente. Lá no versículo 39 do mesmo capítulo 8, eles dizem que somos filhos de Abraão. Inicialmente dizem que são descendência de Abraão. Realmente, Jesus confirma que eles são descendentes de Abraão. Mas para eles serem filhos de Abraão, eles tinham que ser também genitores, na linguagem mais profundamente teológica falando. Eles tinham que ser genitores de filhos de Deus, geradores de filhos de Deus, como Abraão foi genitor da nação de Israel. Abraão é o pai da fé em relação à nação de Israel, as 12 tribos que saíram dele através da fé. Assim também, para serem filhos de Abraão, aqueles judeus, eles tinham que gerar filhos de Deus pela fé em Deus. Eles eram apenas descendência de Abraão. Eles dizem, mentindo, nunca fomos servos de ninguém. Aqueles que difamam Jesus às escondidas, aqueles que difamam a mensagem do Evangelho secretamente, mentem, dizendo que nunca serviram a ninguém, que nunca foram servos de ninguém, nunca foram escravizados de ninguém. Eles mentem. Em dizer que são descendências de Abraão, eles jogam suas palavras contra si mesmos. Se eles são descendência de Abraão, eles foram escravos no Egito 430 anos, porque a nação de Israel, toda a nação de Israel foi serva, foi escrava no Egito durante mais de 4 séculos. Na nossa observação, quase meio milênio. Eles mentem dizendo que nunca foram servos de ninguém. Assim mentem os difamadores do Evangelho do Senhor Jesus. Assim mentem os difamadores da mensagem do Evangelho, porque dizem que não tem erro nenhum, nunca serviram a nada, não são servos de nada, nunca foram servos de ninguém, são filhos de Deus. No caso aqui, eles diziam filhos de Abraão. E eles mentem em dizer que nunca serviram a ninguém, porque ao dizer que são descendências de Abraão, eles confirmam que foram escravos na Babilônia durante 70 anos. Então eles mentem. Aqueles que usam de engano
para deturpar, para difamar a mensagem do Evangelho, nunca falam com verdade. Falam às escondidas, falam pelas costas. E assim eles falavam em particular e provavam Jesus de muitas e muitas maneiras, tentando para ver se achava em Jesus alguma falha. Amados, assim Jesus identifica-os como pecadores e diz que eles são servos do pecado. Se eles mentem, eles são servos da mentira. E se eles mentem, são pecadores. E quem mentem é servo do pecado. Quem mente é servo do pecado. Então eles mentiam. Amados, a mentira é uma escravidão. Porque a mentira elimina a verdade. Jesus veio trazer a verdade. Ele disse: a minha palavra é a verdade. Jesus disse para aqueles judeus: vocês não acreditam em mim. Eu estou falando a verdade. E não me credes. Vocês não acreditam em mim. Amados, a verdade é essencial em tudo que existe na humanidade, principalmente, basicamente, para a existência da fala. Sem a verdade, a fala perde o seu sentido, a sua razão de existir. Sem a verdade, não existe comunicação. Não existe diálogo. Sem a verdade, não existe comunicação doméstica, comunicação entre pessoas. A fala perde a sua razão de existir sem a verdade. Onde não existe a verdade, a fala é um mero argumento de som oco, que não tem nenhum efeito positivo. Porque sem a verdade, desaparecem os diálogos familiares. Sem a verdade não existiriam construções, não existiriam negócios, compra, venda. Sem a verdade não existiria lideranças. Isso desde o princípio da história humana. A verdade sempre esteve presente na construção de tudo que a humanidade é hoje existindo. Sem a verdade não existiria a fé. Como iríamos propagar o Evangelho se não existisse a verdade? Assim, nem mesmo eles seriam filhos de Abraão se a verdade não estivesse sendo trazida pelo próprio Deus, através da sua maneira sábia de trazer a revelação do Senhor, ocultando dos sábios e entendidos a grande revelação da fé, do Evangelho, da verdade. E para piorar a situação, se não existisse verdade, se a verdade não existisse na comunicação, como já não iria fazer sentido a própria fala, também não existiria salvação, não ia ter esperança de vida eterna. Amados, a verdade é essencial para a preservação até da raça humana. A verdade é necessária até para a existência da raça humana. Se nós estamos hoje em 2021, é porque a verdade de alguma forma está existindo e trazendo a humanidade até hoje. A verdade é mais forte, a verdade é mais poderosa, a verdade nunca perde, a verdade só ganha, porque a verdade procede do Senhor. E Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe nesta rica e abundante graça.